Salve, galera! E aí, galera, beleza? Beleza? Estamos aqui, Karen e Carlos, Para responder algumas perguntas para o canal. No outro país. O que vocês têm que fazer mesmo? Se inscrever, já se cadastra aí para não perder nada. Hoje, o que a gente vai responder? Então, a gente vai responder algumas perguntas que fizeram pra gente, como foi a nossa trajetória aqui, né? Na verdade, a trajetória saindo do Brasil, indo pra Itália e vindo pra cá. Exatamente. Eu abri um espaço no Instagram. Se você não segue a gente lá, segue então. E coloquei um espaço para as pessoas colocarem perguntas em relação à nossa trajetória. Então a gente vai responder algumas dessas perguntas agora nesse vídeo. Vem com a gente. Ó, a primeira pergunta aqui é o que nos motivou a sair do Brasil? Tanto a Karen quanto eu, o que motivou aí? Você responde? Não, responde isso. Então, eu e o Carlos não tinha muita estabilidade no Brasil. A gente tinha uma casa que era financiada. E em questão de emprego, nós dois ficamos uma época desempregados. Eu trabalhava na época com meu sogro, ganhava mais ou menos R$1.000 e tinha aulas. Só que quem é professor PSS do estado do Paraná sabe do que eu tô falando. Todo janeiro, todo dezembro, todo janeiro, às vezes fevereiro, se duvidar março, dependendo da sua qualificação, você fica sem salário. Então, tava um pouquinho difícil pra mim, sem contar que pra dar aula tinha que pegar aulas picadas em vários lugares. Isso é realidade de muitos professores, não só no Paraná, como no Brasil, mas pra mim tava uma situação incômoda. E o Carlos também tava como PSS, você lembra, amor? Lembro. Então, eu tava como PSS na Escola do Estado do Paraná. E deu, acho que eu trabalhei lá mais ou menos uns 8 meses. E a Karen, isso já tava na Itália, tá? A hora que a minha documentação saiu, já tava com a passagem comprada praticamente. Só falei pra minha diretora, ó, esse último mês tô vazando e... E você ganhava quanto, mais ou menos, você lembra? Cara, Mil e pouco. Pouco. E quanto que a gente pagava de financiamento? Era mais ou menos 1.100, né? Da casa, dava uns 1.200 mais ou menos. Fora as despesas, né? Tava fácil, né, amor? Ah, não, tinha que comer ovo, né? Então eu acho que foi mais a questão financeira mesmo que incomodou a gente. E outra, a gente tinha muita vontade de conhecer fora, ter uma vida fora, de experiência de vida, cultura e tudo mais. E outra, nada mais segurava, né? Tinha mais nada. Exatamente. Então a gente tentou arriscar e ver qual que era. Agora vocês vão acompanhar a gente respondendo as outras perguntas no caminho do trem, que a gente tá saindo e aproveitando fazendo esse vídeo. Vem com a gente. Perguntaram aqui, amor, como é que a gente alugou essa casa? Bom, essa casa foi um achado, né? Depois de uns 4 meses aí, todo dia buscando na internet, fazendo... Indo nas casas que a gente conseguia agendar. E no dia que eu vim aqui, eu falei pra moça, eu quero essa casa, pelo amor de Deus, eu quero. Beleza, acertamos ali, a Karen fez o depósito, mas... uns 10 dias depois, né, cancelaram tudo porque a pessoa que ia morar aí não queria sair da casa. Pessoa que morava aqui. Que morava, não queria sair da casa. Nisso a gente começou aquele desespero de novo, procurando outras casas, até porque nosso contrato ia vencer, a gente ia ter que sair da casa de qualquer jeito, né, mãe? Então essa casa o Carlos encontrou em sites, né? A gente estava procurando em agências imobiliárias. Até então a gente não tinha tido essa experiência, porque o apartamento anterior que a gente morou foi indicação da Fernanda e do Zu. Então foi a primeira vez que a gente teve que apresentar nossas documentações e ver se seria aprovado. Tem uma pergunta aqui se a gente possui visto. A gente tem cidadania italiana, né? A Karen fez todo o processo na Itália, depois a gente conseguiu vir para cá antes do Brexit. O passaporte italiano a gente podia entrar aqui tranquilamente. Hoje mudou bastante coisa, mas como a gente já estava aqui antes, a gente fez a aplicação para o Pre-Settle. Logo depois a gente fez o Settle com 5 anos, até tem um vídeo sobre isso. Se você não assistiu, clica aqui. Então, no caso, a gente não tem exatamente um visto, mas a gente tá legal por conta desse Settle. Não tivemos que pagar nada para fazer isso. Pausa para mostrar esse céu que não tem cara de Londres. Amor, estão perguntando aqui como é que a gente conseguiu o primeiro emprego em Londres. Então, depois do desespero de sair da Itália e não saber o que fazer na Inglaterra, né? A gente conseguiu nosso primeiro emprego porque uma amiga nossa indicou a gente.
Então a gente foi indicado para esse trabalho. Hoje não temos mais vínculos com a primeira empresa, né? A gente está trabalhando em outras empresas, mas você pode conseguir trabalho aqui por agências. Aqui tem, em várias regiões aqui de Londres, tem o Job Center e indicação também. Tá, aqui estão perguntando, amor, como é que a gente escolheu a cidade Schio, né? Qual a cidade que a gente escolheu na Itália primeiro, eu já tô respondendo. E como é que a gente escolheu essa cidade? Por quê? Tinha alguém lá ou não? Respondendo a essa pergunta, Schio foi meio que uma coisa meio de Deus mesmo. Por quê? Eu segui a Lívia, que é uma menina que tem um canal, inclusive acho que eu já tá na Inglaterra, até hoje não conheço pessoalmente. Mas foi no canal dela, né? Porque ela tava morando na Itália, fazendo cidadania. E quando eu fui pesquisar, pensando em que cidade fazer, enfim, eu tava pesquisando na internet e como o pessoal não coloca cidades, porque as cidades lotavam, né? Acho que até hoje funciona assim. Deu certo que ela colocou. E ela tinha postado esse vídeo, não fazia nenhum mês, o canal dela ainda era pequeno. Então eu olhei que não tinha tantos views, eu falei, talvez o pessoal não descobriu tanto essa cidade. Aí foi quando eu mandei um e-mail pra comuna de Schio, né? E foi quando eles me responderam, eu perguntei se eu podia mandar a documentação, eles falaram que sim, que ia dar uma analisada, uma pré-analisada online, e eles retornaram alegando que estava tudo ok. Então, não tinha nenhum conhecido lá, só foi pela coragem mesmo, já que eu tinha recebido a resposta, eu decidi arriscar por essa cidade, mas não tinha nenhum conhecido, acabei fazendo conhecidos lá, inclusive conhecidos da nossa cidade, a gente acabou se encontrando lá depois, foi uma coincidência, né, uma coisa do acaso, do destino, mas lá não tinha ninguém pra me recepcionar quando eu cheguei no aeroporto sozinha. Só porque a gente ia respondendo dentro do trem, o trem tá lotado, então espera um pouquinho. Tem uma pergunta aqui, amor, que eles questionam por que a gente saiu da Itália, se foi devido à burocracia, se, sei lá, não se sentiu à vontade, pra contar por que a gente saiu de lá. Olha, na época eu até queria ficar na Itália, até porque eu gostei da cidade onde a gente estava, mas era uma cidade bem pequena e o povo falava que não tinha muito emprego na época. Então a ideia era para um país que falava a língua inglesa, não especificamente a Inglaterra. Mas tanto a Karen quanto eu, a gente entrou em vários sites de tipo brasileiros pelo mundo, comunidade assim, perguntando aonde ir. A época dos grupos de Face, né, amor? Que era muito forte. E todo mundo falava, sabe falar inglês? Não. Então se não sabe falar inglês, vai para Londres. Aí a gente entrava em outra comunidade, sabe falar inglês? Não, então vai para Londres. Então tudo se afunilou a Londres, pelo fato de não saber falar inglês. E na época também o emprego era mais fácil para quem não tinha inglês e foi essa a ideia. Resumindo, então, a nossa ideia era simplesmente um país de língua inglesa. Então, pensamos na Irlanda, pensamos aqui na Inglaterra. Então, a gente resolveu pela Inglaterra. E o Carlos, eu não sei se ele se lembra, mas você lembra que você chegou a fazer uma tabela no Excel? Eu tinha uma tabela, acho que tinha umas quase 20, 25 cidades aqui da Inglaterra. E a gente, nessas conversas de grupos, foi afunilando até sobrar duas, que foi Reading e Londres, né? Então a gente optou vir pra cá, Londres. Estamos aqui. Reading não é muito longe daqui, ainda é uma cidade que parece ser interessante, porém reduz a questão do emprego que o Carlos falou. Então, respondendo até a pergunta que mandaram também, se a gente sempre quis morar na Inglaterra? Não exatamente, entende? Foi uma coisa que foi definido quando a gente já estava lá na Itália. Então não, a Inglaterra não era o primeiro lugar, mas foi automaticamente a hora que a gente estava pensando nessa questão mais da língua mesmo. Foi definido na Itália em última hora. Então eu acho que a gente respondeu as perguntas que nos mandaram. Se você tem mais alguma, escreva aqui nos comentários e a gente volta a responder, quem sabe em vídeo ou até nos comentários. Vamos ver o que vocês têm aí. É isso aí, até o próximo vídeo. Segue, compartilha a gente. E até a próxima. Um beijo, tchau! Até mais.